Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Chegado um momento muito importante aqui do programa Semeadores de Fogo, momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você que tem acompanhado a nossa programação, você que tem assistido a nossa programação, para que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, somente para a nossa meditação. Sabemos que Tito, Paulo ganha ele para Jesus, né? Paulo prega a Tito e ganha ele para Jesus, e aqui Paulo está escrevendo, né, uma carta, dando orientação a Tito, para que ele viesse pregar também, né? Anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho. E neste livro, né, se você já pegou a sua Bíblia e já achou aí o livro de Tito, também já achou o capítulo 2 e versículo 11, que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo, ele escreve essa carta, envia a Tito, né, aquele que ele ganhara para Jesus, dizendo que a graça de Deus se havia manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quem era a graça de Deus? A graça de Deus era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça, quando nós falamos de graça, nós falamos de favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, pelo seu amor, enviou a Jesus Cristo para salvar a humanidade. Nós vemos no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí Paulo escrevendo esse livro aí há 2000 anos, pouco mais, pouco menos, né? Paulo escreve essa carta dizendo que aquele que fora enviado de Deus já havia manifestado. Nós sabemos que Jesus nasce da Virgem Maria ali na cidade de Belém, né? E Jesus, ele cresce com 12 anos. Nós vemos a palavra de Deus nos dizendo, né, que eles foram para Jerusalém, e ali Jesus aparece aqui nas Escrituras, falando as coisas concernentes ao reino de Deus, falando as coisas concernentes ao Pai. E depois nós vemos Jesus com 30 anos começando o seu ministério. Ele aparece ali no Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando, e Jesus foi batizado por ele, né, por João Batista. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo toma Jesus Cristo, leva ele para o deserto. Ele foi tentado, né, 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele não comeu, né, mas a Bíblia não fala a questão da água. Mas o que importa para nós nesse momento, através dessa escritura, né, do que Paulo escreveu aqui a Tito, que ele dizia que a graça de Deus já havia manifestado entre os homens. Então nós vemos que Jesus Cristo aí, há 2000 anos atrás, aí pouco mais ou pouco menos, 2016 anos, Jesus Cristo se manifestou. Ele nasceu, ele andou aqui nessa terra, ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos. Jesus fez coisas sobrenaturais, Jesus fez muitos milagres. A bênção de Deus, o amor de Deus estava sobre a vida dele, para que ele nos trouxesse salvação. E como eu já disse, quando nós falamos de graça, nós falamos de favor imerecido. Nós não merecíamos,
porque nós éramos pecadores. Paulo também nos escreve dizendo, né, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas ele continua dizendo que nós fomos reconciliados por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a graça de Deus, ela despiu-se da sua glória, deixou a sua realeza. Nós estamos falando aqui de Jesus. Ele deixou a sua realeza. E no livro de João, no capítulo 1, no Evangelho de João, João diz que o verbo se fez carne. O verbo, a palavra, Jesus Cristo, né? Ele desceu do céu e ele se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus andou aqui nessa terra. Jesus praticou o bem. Jesus praticou o amor, né? E a prioridade de Jesus Cristo era nos dar a salvação, era trazer a salvação. De certo que ele ajudou a muita gente, né? Pessoas que estavam passando fome. Nós vemos ali a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Pessoas que estavam sofrendo, possuídas, possessas por demônios, mas quando encontraram a Jesus Cristo, tiveram ali a libertação. Pessoas que estavam enfermas, né, de enfermidades terríveis, foram curadas por Jesus Cristo. Pessoas que também tinham perdido a vida, né, estavam mortas, ali como Lázaro, no livro de João, no capítulo 11, Lázaro estava morto há 4 dias, mas quando Jesus chegou ali naquele lugar, ele deu uma ordem, né, uma palavra de vitória para aquela família, para Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. E quando Jesus pronuncia aquela palavra, Lázaro sai para fora. O milagre aconteceu ali na vida de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias que estava morto. A Bíblia diz que já cheirava mal, mas o milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu. Nós vemos quando Jesus ele vai lá na cidade de Naim, né? Onde a Bíblia nos fala da viúva de Naim, da cidade de Naim, que também o filho dela estava morto, um jovem. Mas Jesus vai até lá na cidade de Naim e faz o milagre, ressuscita aquele jovem. Também nós vemos, né? Nós vemos ali na passagem ali quando fala de Jairo. A filha de Jairo também com 12 anos também chegou a falecer. E Jesus foi até a casa de Jairo, colocou as mãos sobre aquela menina e deu uma ordem. E a vida voltou novamente naquela menina. O milagre aconteceu na vida daquela menina. Então Jesus operou sinais, operou maravilhas, operou milagres. Mas algo mais importante ele veio fazer aqui nessa terra. É lógico que nós precisamos de saúde, nós precisamos de um bem-estar, nós precisamos do nosso emprego, mas a prioridade de Cristo era salvar as pessoas. E aqui nós vemos Paulo dizendo a Tito, para que Tito também ensinasse a igreja onde ele pastoreava, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então Jesus Cristo, ele despiu da sua glória, ele tirou a sua coroa de glória, ele tirou as suas vestes reais, ele desceu aqui nessa terra, ele se fez carne, ele se fez como um de nós. Sendo Deus, ele se fez como um de nós. E a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Nós sabemos que no Primeiro Testamento, Moisés é chamado por Deus, e Deus mostra algo a Moisés, né? Esse algo chamado tabernáculo, né? Uma réplica daquilo que estava lá nos céus. Deus pede para que Moisés fizesse aqui na terra. E ali o povo pecava, e para perdão dos seus pecados era sacrificado um animal, né? Um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, limpo, não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter nada. E o povo pegava ali esse cordeiro, levava até o sacerdote
o sacerdote sacrificava esse cordeiro, né? E depois o sangue desse cordeiro era levado ali aos Santos dos Santos, né? No propiciatório, e era espargido ali o sangue desse animal. E eu digo para você que os nossos pecados eram cobertos. É como se nós escrevêssemos o nosso nome em uma parede e depois pintássemos por cima. Ela sumia, o nosso nome sumiria dali. Mas se você arrancasse a tinta de cima, ainda o seu nome estava lá. Mas Deus, Ele fez algo perfeito. Ele enviou a Jesus Cristo como um cordeiro mudo. Jesus não tinha mácula, Ele não tinha pecado. Ele não transgrediu a lei, Ele cumpriu toda a lei. E o sacrifício de Jesus Cristo ali foi perfeito, porque Ele já não mais cobria os nossos nomes, Ele perdoava os nossos pecados. Os nossos pecados eram apagados. E a Bíblia nos diz que os nossos pecados hoje são lançados no mar do esquecimento, são apagados, são esquecidos da memória de Deus. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro puro, imaculado. E João Batista, no dia que ele foi batizar a Jesus Cristo, ele olhou para Jesus e disse a todo aquele povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo foi a obra perfeita de Deus, né? O amor de Deus perfeito sobre a minha vida, sobre a sua vida. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E essa salvação vem correndo do dia que Jesus foi crucificado ali naquela cruz. Ele derramou seu sangue. Lembra que era preciso levar um cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote degolava esse cordeiro, tirava o seu sangue. Era preciso derramamento de sangue para perdão dos pecados. Mas Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Quando cravaram aqueles pregos ali nas mãos de Jesus Cristo, quando cravaram aqueles pregos ali nos pés de Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue. Ele foi chicoteado, Ele foi surrado, Ele foi humilhado, Ele passou tudo para nos trazer a salvação. E Paulo nos escreve, né, através de Tito, que a graça de Deus se há manifestado entre os homens, trazendo salvação. E nos dias de hoje, eu e você, nós precisamos de Jesus Cristo para não sermos condenados. Condenado em quê? Condenado à morte eterna. Porque muitas pessoas pensam que vão viver nessa terra e depois tudo acaba. Mas a palavra de Deus nos diz que há um futuro para mim e para você, um futuro eterno. A Bíblia nos diz de um lugar, né, preparado por Deus. Jesus fala no livro de João, no capítulo 14: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, e aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Mas Jesus também, Ele fala de um lugar terrível, um lugar chamado inferno, aonde as pessoas sofrem por estarem distante de Deus, aonde nós chamamos da segunda morte. A primeira morte, a morte da carne, né? Quando o nosso espírito, a nossa alma sai desse corpo, o corpo, ele vai para o pó, e ali ele é desfeito, mas o que está dentro de nós ainda está vivo. E aí a Bíblia vem falar no livro de Apocalipse da segunda morte, que é a separação, né, do homem e Deus, é a separação da nossa alma e Deus. Quando nós não obedecemos, quando nós não aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós somos separados de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que Deus deu o direito ao homem morrer uma vez só, após isso vem o juízo. Quer dizer, quando nós morremos a primeira morte, essa carne, ali vem o juízo. Se nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos julgados. E qual é a nossa sentença? Se nós morremos em Cristo, se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, se nós entregamos de verdadeiramente o nosso coração nas mãos de Jesus Cristo,
A nossa sentença é essa: morar com Ele, estar com Ele, estar do lado dEle. Mas se nós morrermos sem Cristo, é triste. A Bíblia diz que nós seremos lançados no lago de fogo, num lugar terrível, onde há ranger de dentes, onde há prantos, onde há tristeza. E é por isso que nesse momento eu trago essa palavra a você que está assistindo essa programação. Aceite a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E eu quero dizer para você, é de graça. E a graça de Deus se há manifestado, o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus pela sua criação. Ele ama a sua criação. O homem desobedeceu o mandamento de Deus, mas Deus enviou a graça, e a graça se manifestou em nosso meio, trazendo salvação a todos os homens. Aqueles que quiserem ser salvos por Jesus Cristo, somente entregar a vida a Ele, confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mateus capítulo 10, versículo 32 nos diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, a Bíblia nos diz que há um livro lá no céu, chamado livro da vida, e todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador aqui nessa terra, são escritos lá naquele livro. E num futuro bem próximo, quando Jesus voltar a essa terra, eu quero que o seu nome esteja nesse livro, para que você seja salvo pela graça de Deus manifestada entre os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é por isso que neste momento trouxemos essa palavra, através dessa programação que Deus tem colocado em nossas mãos, essa ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos, que você possa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que quando Jesus voltar, o seu nome seja achado escrito lá no livro da vida, e você possa ter direito à salvação. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele pôde ver a face do Mestre, ele pôde conhecer a Jesus Cristo através de um resplendor de glória. E Paulo ensinava aos seus discípulos, dizendo: pregue que Jesus já se manifestou, que Jesus já veio e já pagou o preço por mim e por você. Mas basta agora a humanidade reconhecê-lo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Jesus Cristo, Ele é maior do que todos nós, porque a Bíblia nos diz que o Pai o enviou, e Ele veio e cumpriu toda a ordenança do Pai com amor. E a Bíblia nos diz que todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 9, se não me falha a memória, a Bíblia nos diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessando que Ele é verdadeiramente o nosso Deus, uns para a condenação e outros para a vida eterna. Mas eu tenho certeza, eu creio que Deus está falando com você nesse momento, que essa mensagem está entrando dentro do coração, e você sabe que você precisa de um Salvador, que você precisa de alguém que possa nos livrar da condenação eterna. Isso não é brincadeira, não é mentira, aleluia, não é mentira. Jesus Cristo veio a essa terra, Jesus Cristo deu a vida dele ali na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos por Ele. Jesus Cristo se manifestou entre os homens, trazendo a salvação, aleluia. Eu quero que você medite nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. É fácil.
É só você reconhecer que sozinho você não pode fazer nada. Você não pode salvar a sua alma. Eu não posso salvar a sua alma. Os pastores dessa terra não podem salvar a sua alma. Mas o pastor dos pastores, chamado Jesus Cristo, Ele é o único que pode salvar a sua alma. João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu filho, minha filha, você que está me vendo nesse momento, se você quer ter um encontro com Deus, aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e você terá direito a algo maravilhoso, a salvação eterna, né? Nós estaremos com Cristo reinando, estaremos com Cristo num lugar de gozo, num lugar maravilhoso, um lugar onde a Bíblia nos diz que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá fome, lá não haverá falta de dinheiro, porque o nosso Deus, Ele vai nos suprir em todas as partes. E eu deixo essa mensagem ao teu coração, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Eu digo a você, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesse momento você pode fazer isso, né? Feche os seus olhos, coloque a sua mão no teu coração e fale com Ele. Ele está te ouvindo nesse momento, eu tenho certeza. Fala: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu preciso ser salvo, eu preciso da salvação. Eu não quero, Senhor, ser condenado e ser lançado no lago de fogo. Eu não quero ir para o inferno, para o lugar de tristeza, para o lugar de angústia. Eu quero ir junto de Ti, Senhor. Faça isso nesse momento. Depois você procure uma igreja evangélica, onde se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Procure ali o pastor dessa igreja, e ele vai te dar toda a orientação, com certeza. Ore a Deus em nome de Jesus Cristo, e o milagre vai acontecer na sua vida. Eu agradeço aqui essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Amém.